Quando se fala de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, a maioria deles acerta no uniforme e para por aí. Às vezes nem isso. Mas, se você se importa com a história real, táticas, equipamentos, o que esses caras realmente enfrentaram, dá para perceber que estas produções, a maioria delas, estão economizando recursos na produção. Isso o veterano, o soldado, percebe. O historiador militar de verdade também. E os aficionados pela Segunda Guerra, com certeza, também percebem. Pensando nisso, hoje vamos indicar 10 filmes mais realistas e tocantes à reprodução da época que o cinema já apresentou. Confira. Os 10 filmes que eu vou indicar aqui acertaram em cheio, das tripulações de submarinos a médicos debaixo do fogo do combate. Todos os filmes desta lista foram elogiados por críticos de cinema e historiadores, por acertarem nos detalhes mais difíceis, e também foram certificados por militares que viveram o combate. O primeiro deles é Memphis Belle, que conta a história real de uma tripulação de bombardeiro durante a Segunda Guerra, se preparando para a sua 25ª missão. Naquela época, se você sobrevivesse a 25 missões, estava dispensado e voltava para casa. Mas o percentual dos que conseguiam isso era bem baixo. Os cineastas, então, começaram com um documentário que William Wyler, o diretor, produziu durante a guerra, e a partir daí fizeram tudo para manter a precisão histórica do filme Memphis Belle. Usaram bombardeiros B-17 reais, 5 aviões autênticos, nada de efeito de computador. Matthew Modine, o ator principal, chegou a usar o casaco e o uniforme original do seu tio, que havia voado em missões reais durante a guerra, e depois disso doou o filme para a caridade. Alguns historiadores militares destacaram como os detalhes foram fiéis. Por exemplo, na cena final, em que o bombardeiro tenta pousar na Inglaterra todo danificado, com vazamento de combustível e trem de pouso quebrado, a crítica apontou que o filme capturou perfeitamente os perigos reais enfrentados por essas tripulações. Alguns membros do exército, inclusive professores de estratégia militar, confirmaram, explicando que o filme não retrata uma missão específica, mas tudo o que aparece, colisões entre aviões, tripulações presas pela força centrífuga, falhas mecânicas, são coisas que realmente aconteceram. Esse é o nível de precisão do filme Memphis Belle. Recomendo. We asked them to come home. Memphis Belle. Se estamos falando de precisão em filmes de guerra, Das Boot, o barco Inferno no Mar, é lendário. O filme acompanha a tripulação do submarino alemão U-96 durante a Segunda Guerra Mundial. O diretor, Wolfgang Petersen, ficou obcecado com a precisão. Ele construiu um set de submarino em escala real, inclusive com amortecedores hidráulicos que faziam o cenário inclinar e tremer violentamente. Os atores treinaram como submarinistas reais e até evitar a luz do sol para parecerem autenticamente pálidos. E o diretor não ficou apenas na suposição. Ele contou com conselhos diários de comandantes reais de U-Boat. Até o capitão original da guerra, o capitão real, Heinrich Lehmann Brillenbrock, que era o capitão do U-96 durante a guerra, esteve presente. O autor do livro original, aliás, muito bom livro, O Barco, chamado Lothar Günther Buchen, não gostou muito de ver sua história anti-guerra sendo transformada em um filme mais voltado para a ação, mas até ele admitiu que a precisão técnica era inacreditável. E ele disse: quando entrei naquela réplica pela primeira vez, depois de mais de 35 anos, uma reprodução do casco de um U-Boat tipo 7C foi um choque. Achei que tudo seria feito de isopor, papel machê, compensado, mas vi que dava para tocar cada volante, cada válvula, até os botões de controle de profundidade. Eu estava cercado pelos mesmos instrumentos que tinha visto em ação. E esta experiência do autor do livro, eu tive a oportunidade de ter ao entrar em um submarino tipo 7C, que está parado em exibição em Labu, no norte da Alemanha, no Mar Báltico. Uma experiência incrível que você pode fazer em nosso roteiro pela Alemanha.
Outro filme que é muito realista é A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Obviamente, o filme mostra os últimos dias de Hitler preso num bunker em Berlim, enquanto a Alemanha desmoronava ao seu redor. Os cineastas fizeram de tudo para garantir a precisão, baseado diretamente nas memórias da secretária de Hitler. O historiador Ian Kershaw, considerado o principal historiador sobre Hitler, disse que A Queda acertou em cheio, não só historicamente, mas também emocionalmente. A atmosfera do bunker, como os nazistas passavam de comemorações para conversas sobre suicídio em segundos, estava tudo exatamente certo. Kershaw disse que Bruno Ganz fez a interpretação mais precisa de Hitler que ele já viu. Parte disso é a voz. Ganz imitou a voz de Hitler com perfeição. É autêntica e perturbadora. Muita gente odiou o filme por humanizar demais Hitler, mas Kershaw argumentou que o filme retratou aqueles dias finais de uma forma que nenhum livro ou documentário jamais conseguiu. Realmente, A Queda vale uma sessão. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Sie war das Haupt von ihrem eigenen... Invencível é um filme dirigido por Angelina Jolie, que conta a história real de Louis Zamperini, um corredor olímpico americano que caiu com seu avião no oceano durante a Segunda Guerra e sobreviveu 47 dias à deriva, sendo depois capturado pelos japoneses. Uma cena de destaque do filme é um combate aéreo, breve, mas incrivelmente detalhado. O tenente-coronel Matsema, um piloto de verdade, deu nota 9 à cena em termos de precisão. Ele destacou como capturaram perfeitamente o combate aéreo, os padrões de ataque, as reações das tripulações e até os cartuchos sendo ejetados pelas asas. O próprio Louis Zamperini viu uma versão antecipada do filme, pouco antes de morrer, em 2014. Esse era o nível de comprometimento em contar a história com fidelidade. As durezas que Zamperini passou no campo de prisioneiro no Japão foram narradas pelo próprio personagem. Um filme realista merece ser visto. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. Já foram lançados muitos filmes sobre o dia D, mas nenhum foi tão preciso quanto O Mais Longo dos Dias. Um filme que tinha um elenco enorme e muitos dos atores realmente serviram na Segunda Guerra. E foi baseado no livro de Cornelius Ryan, escrito a partir de entrevistas com veteranos do dia D e civis. Os produtores sabiam desde o início que não podiam fingir a precisão, então contrataram especialistas militares, aliados e alemães. Estamos falando de generais alemães de verdade, como Günther Blumentritt e o as da aviação Joseph Priller. Eles até chamaram a esposa de Rommel como consultora. Além disso, 700 soldados reais participaram como figurantes, tudo para manter a autenticidade total. No filme, no episódio da Ponte Pegasus, por exemplo, um dos atores, Richard Todd, estava no dia D tomando a Ponte Pegasus como integrante daquela missão. Esse é o nível de realista do filme. Valeu a pena? Com certeza. O Mais Longo dos Dias foi um sucesso de bilheteria e é considerado um dos filmes mais precisos sobre a Segunda Guerra Mundial e o melhor filme sobre o dia D. Até o ator John Wayne disse que aceitou o papel porque sabia que o filme era realmente importante. O Mais Longo dos Dias, ainda hoje, um filme imperdível. Take it and hold it. Let's go! Go! Já o General Patton é uma das figuras mais famosas e controversas da Segunda Guerra. E o filme Patton comprova isso. Você provavelmente já viu as cenas da abertura. Patton em frente a uma bandeira americana gigante, fazendo um discurso intenso sobre como os americanos amam lutar. Segundo os historiadores, esse discurso é quase palavra por palavra do que Patton realmente disse às suas tropas. Mas fazer esse filme foi um pesadelo. Filmaram na Espanha e o exército espanhol odiou o roteiro. Achavam que retratava Patton como um idiota. Os produtores tiveram que levar historiadores do exército americano para convencer os espanhóis que tudo era preciso. Quando finalmente estreou, em 1970, foi um enorme sucesso. Arrecadou milhões nas bilheterias, mas a crítica ficou dividida. Alguns elogiaram o realismo, outros acharam que Patton foi retratado como um fanático por guerra. Mas a família de Patton, que por anos recusou permitir qualquer filme sobre sua vida, gostou.
acharam que o filme retratou exatamente como ele era. Ponto para o filme Patton. Assista. Good God, look at that. Where you going, General? Berlin. I'm gonna personally shoot that paper-hanging son of a bitch. O Resgate do Soldado Ryan talvez seja o filme mais famoso dessa lista. Spielberg basicamente mudou para sempre a forma como vemos filme de guerra com este filme. Sempre falam das cenas de abertura em Omaha Beach, e há um motivo para isso. Veteranos do dia D concordaram. Nenhum filme antes ou depois capturou tão bem o caos, o terror e a confusão como O Resgate do Soldado Ryan. Spielberg queria aquele realismo porque cresceu ouvindo histórias de guerra contadas por seu pai e amigo. Quando criança, nunca entendeu porque os filmes não pareciam tão reais quanto aquelas histórias assustadoras. Então, ao filmar a cena de Omaha, que na verdade foi filmada na Irlanda, ele deu tudo de si. Soldados vomitando antes de chegar à praia, homens se afogando sob o próprio equipamento, tiros dizimando tropas no segundo em que as rampas baixavam, era exatamente o que aconteceu na verdade. E o filme impressiona. Já em Oppenheimer, um filme dirigido por Christopher Nolan, os historiadores continuam dizendo que é um dos filmes mais fiéis à história real. O diretor Nolan baseou-se no livro American Prometheus, e os historiadores afirmam que Nolan acertou nos detalhes, tanto na ciência quanto na vida pessoal complexa de Oppenheimer. Algumas cenas do filme são exatamente como aconteceram na realidade. Oppenheimer é difícil de retratar. Era uma figura complexa. Historiadores ainda debatem sobre ele até hoje. E o diretor não simplificou nada. Manteve tudo complexo e ainda conseguiu prender a atenção do público por 3 horas. Só isso já é impressionante. Remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. E Nolan acertou 2 vezes, pois em outro filme, dirigido por ele, Dunkirk, a autenticidade novamente está presente. Nada de efeitos de computadores, nada de chroma key. Nolan insistiu em usar aviões reais, Spitfires, por exemplo, navios reais, e até pintou os navios com as cores exatas da Marinha Britânica da época. Não há centenas de navios coalhando o mar no efeito de computador. Os navios que ali aparecem realmente estão. Tudo é jogo de câmera. Historiadores elogiam muitos detalhes, especialmente a cena em que o piloto Tom Hardy incendeia seu Spitfire após o pouso. Acontece que isso era exatamente o que os pilotos britânicos faziam, para impedir que a tecnologia caísse nas mãos inimigas. Isso é um procedimento padrão até hoje. E as cenas de combate aéreo? Nolan acertou exatamente nas formações de voo. As formações britânicas são retratadas com precisão histórica total. E o diretor ainda usou aviões de Spitfires originais em todas as cenas de voo. E só construíram réplicas exatas quando precisavam destruir algo. Obviamente, os aviões verdadeiros hoje são peças históricas de valor incalculável. Nolan acertou nos 2 filmes. Já Mel Gibson, diretor do filme Até o Último Homem, tem suas polêmicas, é verdade, mas temos que reconhecer que ele leva o cinema a sério, especialmente quando o assunto é história. O filme é baseado no soldado Desmond Doss, que entrou em uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra, sem portar nenhuma arma, por convicções religiosas. Ele era um socorrista e em 1945, durante a Batalha de Hacksaw Ridge, ficou para trás sozinho após sua unidade recuar, resgatando soldados feridos sob fogo pesado japonês, descendo-os por um penhasco de 120 metros pendurados em cordas. No fim da noite, ele salvou cerca de 75 homens, inclusive japoneses. Desmond Doss morreu em 2006, antes do filme ser feito. Mas seu filho disse que a família só aprovou o projeto porque Gibson prometeu manter a precisão. Doss, enquanto vivo, não confiava que Hollywood poderia contar a história direito. Gibson, então, levou tudo a sério. Óbvio,
Nada de efeitos de computadores nem truques baratos. Ele seguiu os registros da citação de medalha de honra entregue a Doss à risca, consultou historiadores militares o tempo todo e garantiu que cada detalhe fosse fiel à realidade. E o público reagiu bem. O filme foi aclamado e fez muito sucesso de bilheteria. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? É isso que acontece quando você respeita a história. E estes filmes, citados nessa lista, assim o fizeram. Respeitaram a história. São excelentes filmes de guerra, realistas e fiéis ao que realmente aconteceu. Vale a pena assistir a todos. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!